Fala galera, mais um ManzaCast na área. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção e engenharia, trazer arquitetos, engenheiros, construtores, lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil, fomentar a economia nesse setor, beleza? Também queria dizer que a gente tem um estúdio lindo, maravilhoso aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. E quem quiser ter o seu podcast, pode falar com a gente, marcar uma reunião, vamos mostrar aqui o estúdio para você e ver aí o nosso plano de aluguel aqui do estúdio, beleza? Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Gratidão, Apolo, e o nosso querido grupo aí de network de arquitetos. Hoje eu tô com uma amiga aqui, lá de Varginha, terra do ET, é a engenheira Deise Ferres. Fala, Deise, E aí, tudo tudo bem? bom? Vamos lá. Beleza? Vamos lá? Tava falando para Deise, eu tenho um grande amigo, né, que é o Niklaus Liborsi, da Liborsi Gomes. Depois que eu conheci o Niklaus, rapaz do céu, comecei a conhecer muita gente de Varginha, né? Só conhece varginhense. Nossa senhora, conheço vários. Mas é bacana, o pessoal muito gente fina, mineiro, tal, pessoal bacana demais, né? Acho que o mineiro tem muito isso, né? Independente de ser de Varginha, né? Uhum, Quando eu vim pra cá, todo mundo, você é mineira? Os sim, mineiros são legais, eles são gente boa, né? Então, sim. acho que a gente tem Acho que isso, o né? pessoal daqui também tem um jeito meio mineiro, né? Porque assim, pelo menos aqui em São José, eu acho assim, eu cresci aqui, né? Tô puxando o saco da cidade. Mas assim, pô, todo mundo é legal, tal, tudo, tem um relacionamento bacana. Mineiro tem aquele jeitinho também, né? Pão de queijo, tá? Isso vai levando ali na Sei conversa, que, chama pra tomar um tal. café, oferece um pão de queijo. Exatamente. Show de bola. Vamos contar a história da Daisy aqui, né? Da Ferres Engenharia. É Isso, isso? isso mesmo. Hoje você tá lá em Taubaté, né? Hoje a gente fica em Taubaté, mas a gente atende 3 estados já no Brasil, que é o sul de Minas, Uhum. aqui o Vale todo, e agora estamos entrando no Paraná fortemente. Nossa, nossa, quero saber como é que é essa história aí, hein? Vou junto nesse caminho aí, beleza? Conta pra gente aí, quem é a Daisy? Desde, na verdade, eu vim da cidade do lado ali de Varginha, que fica aí uns 15 km, que é Eloy Mendes, uma cidade muito Ua- pequenininha. Uai? Eloy Ah, Mendes, mas na verdade eu chama achei que era Uai Mendes. Eloy Mendes, Eloy que Mendes. é que É que você chamava falou rápido aí, eu que chamava perdi. Mutuca. Chamava mesmo, era o Chamava nome da cidade? Mutuca, era o nome da cidade, Mu- porque porque lá tinha muito mosquito, Mutuca. e aí o mosquito mutuca, então todo meu pai, hoje meu pai brinca comigo e com a minha irmã muito, ele fala assim: "Ô Mutuca", ele fica chamando a gente de Mutuca por causa da que a gente nasceu. Ó, cuidado, hein? Pode pegar esse apelido, hein? É, imagina, mas pode pegar. É. Então eu nasci lá, né, uma cidade muito pequena, nossa, eu lembro que passava carroça, assim, nas ruas, Uhum. uma cidade pequenininha. E depois, com 10 anos, eu fui pra Varginha, por causa que meus pais tinham negócios ali entre Varginha e Elementos, e eu fui pra Varginha, né. Então desde os 10 anos de idade eu morei em Varginha. Terra internacional do ET. International, gente, É, interplanetária. é interplanetária, né? Olha, alto lá, É, o negócio é high interplanetária. level. E eu cheguei lá com uns 10 anos de idade, né, e depois de um tempo que eu saí de lá, Uhum. né, e vim para o Vale. Mas assim, você foi lá para Varginha, 10 anos de idade, você 10 falou? aninhos, 10 aninhos, novinha. E você estudou engenharia lá em Varginha? Estudei lá em Varginha. Não, mas espera aí, então que você pulou a história inteira. Aí você tava ali, adolescente e tal, tudo. Da onde veio a ideia? Vou estudar engenharia. Bem garotinha, o que acontece? Meus pais, hoje, um dos maiores negócios deles são imóveis, né? Entendi. Então, minha mãe Mobiliária? construía. Não, ela construiu Ah, uma entendi. casa. E onde a gente morava lá, tinha várias construções. E eu, engraçado, né? Quando eu fui nascer, falaram pra minha mãe que eu era um menino.
Uhum. Minha mãe falou assim: "Veio você uma menina, mas com as skills de um menino, porque você não Sim. saía das construção". Tinha uma construção perto do lado dos nossos pais, eu vivia enfiada no meio das construções, Uhum. brincando com os E sua meninos. mãe construía a casa para venda? Para Ela, alugar? na verdade, ela só construiu um imóvel, Ah, entendi. mas eu sempre fiquei ali nas construções dos bairros, que era um bairro que estava, né, Construindo várias construindo, e obras. também na dela. E eu escutava, eu gostava muito. Eu falei: "Mãe, a gente não pode ver sua construção? Como é que tá?". Uhum. "Mãe", então eu sempre tive esse tento de gostar, né. Sim. Depois só que eu não até então isso estava guardado lá dentro de mim, não tinha nem ideia que eu Uhum. ia ser engenheira. Depois eu comecei a dar aula de dança, olha pra você ver. Sim. Olha que legal. Eu estava na dúvida se eu ia Qual tipo fazer de dança que era? zumba, você lembra quando a zumba Opa! explodiu, estourou? É, eu sou ruim de dança, mas me lembro da zumba. Você lembra? Eu acho que todo mundo já passou uma fase na zumba, todo mundo Sim. já ou lembra disso, né. Uhum. E eu dava aula de dança, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, eu sempre gostei de ter meu dinheiro. Uhum. E eu estava na dúvida se eu ia fazer engenharia ou educação física, olha pra você ver. Sim, mas você já pensava em Eu engenharia então? pensava em Por conta engenharia desse lance de gostar de por conta obra, desse lance de tal. gostar de obra, eu achava a construção uma coisa linda, Não eu foi um teste vocacional então, não, foi não pessoal foi mesmo. pessoal. Eu achava a construção linda, eu falava: "Meu Deus", eu achava uma profissão grande, eu olhava, meu olho Sim. enchia d'água, eu falei assim: "Não, eu quero ser engenheira". Só que a vida foi me levando ali, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e eu comecei a dar aula de dança, porque eu dançava bem, e comecei a Sim. fazer meu dinheirinho ali, né. Comecei a dar Uhum. aula de dança, dar aula nas academias, e foi quando eu me peguei ali pensando se eu ia fazer engenharia ou educação física. Uhum. Fiz Enem, passei na Federal de Educação Física em São José dos Campos. Ai, agora Nossa. São José dos Campos não, em São José del Rei. Ah, São João. São João del Rei. Tô com São José dos Campos na cabeça. São João del Rei. E a minha irmã, ela já fazia edificações, técnica em edificações, aí ela já Como que é o nome do seu irmão mesmo? Daiane, minha A sócia. Daiana tá aqui, É, a aí Daiane você vai contar um pouco da história do a Daiane, ela fez edificações, né, sim. no ensino médio, e a gente já estava bem entendendo ali, né. Aí, o Uhum. que fez eu decidir, de fato, fazer engenharia? Eu vou contar pra você. Conta aí. Eu estava dando aula de Zumba, cheguei pra estagiária de educação física lá, falei: "Quanto que você ganha?" Desse jeito. Ela falou assim: "Eu ganho R$ 6 a hora". A minha hora de Zumba era mais valorizada do que a hora até Do de um formado em educação física que estava lá dentro da da academia onde você dava academia. aula. Aí ela falou: "Eu ganho 6". Eu falei: "Não, mas você não é formada". "E quem é formado?" Aí ela: "Ah, quem é formado ganha 12". Aí eu fiz as contas, falei: "Espera aí, eu ganho mais, a minha hora aula de Zumba, ela é mais rentável do que uma aula de alguém que tá aqui o dia inteiro na academia". E daí eu comecei a analisar. Eu muito novinha, eu não sei como que eu tive essa cabeça, porque eu era sempre muito explosiva. Eu não sei Uhum. como que eu tive essa maturidade na época, acho que foi o Espírito Santo mesmo que se baixou. Porque eu já fiz cada coisa Que na bom, né. vida, que você não Foi tem uma ideia. boa. E Nossa, essas aí que eu quero saber. não, vou contar. Aí eu peguei e falei assim: "O que que eu vou fazer?". Aí eu comecei a pensar: "Nossa, ó, o personal tá na academia 6 horas da manhã". Aí eu comecei a imaginar eu acordando muito cedo, Uhum. fechando a academia muito tarde, porque lá na minha cidade, não estou falando, né, de outras regiões, mas lá era assim, o personal trabalhava muito, muito. E aí eu comecei a pensar, falei: "Mas Acho que deve ser assim, será que eu em só não todos os gosto de lugares. malhar?". Eu pensei: "Será que se eu não eu acho que eu gosto de dançar e malhar, eu não gosto de ser professora de academia, eu não quero ficar na musculação, não quero dar aula de academia". Uhum. E e foi assim, aí eu comecei a olhar também quanto que era um ticket de uma obra, porque eu sempre quis ser rica, desde criança eu Ó, falava assim: "Eu vou ser rica, eu quero ser rica, eu quero ter dinheiro". E aí eu analisei friamente mesmo, eu tirei a emoção tá do certo. game. E eu Uhum. não sei como que eu tive essa maturidade. E na Importante, época importante, e foi porque de quando repente a pessoa tá assistindo, quer escolher uma profissão e fica pensando só no sonho, no tal, sonho, tudo, na mas às emoção. vezes também a realidade não é igual ao sonho. A Não. realidade Mas os pontos do passado eles ligam com os pontos do futuro. hum, O que acontece, depois eu falei: "Vou fazer engenharia".
Certo. Deixei a federal pra lá, falei: "Tô nem aí, vou". Não tinha passado na engenharia, porque os pontos eram maiores, né. Uhum. A educação física eu acho que precisava de 600 e engenharia na época já era quase 800, então eu não passei na federal de Sim, engenharia, apesar de ter me inscrevido também. Então eu não passei, falei: "Vou fazer particular". certo. Eu Lá era em Varginha. lá em Varginha, eu era vendedora de sapato. Varginha é grande, né? Quantos mil habitantes tem? Quantos? 200? 150 por acho que hoje Não, acho que é bem mais, hein? os 180 eu acredito. Ah, então Fica não é nessa tão grande. não é tão grande, não é tão grande. Uhum. E aí, eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade, né. Sim. E eu entrei, eu vendia bolsa e sapato, numa loja muito famosa lá em Varginha que chamava Bonfim. Então o que que eu Uhum. fazia? Eu vendia sapato durante o horário comercial, vendia bolsa, sapato, era vendedora, e à noite eu ia para a faculdade. Uhum. Mas o meu salário não dava para pagar a faculdade. Sim. A faculdade eu lembro até hoje era É 1.200 caro, né? 1.260 na Engenharia. época. E eu ganhava na época o salário mínimo era 1.000 e pouquinho, só que eu não tinha só faculdade, né, a faculdade ficava longe da cidade, então eu precisava tinha gasolina, Sim. né, o carro, enfim. Então, na verdade, a faculdade me custava 1.600 e eu ganhava 1.000 e pouco. Uhum. Então eu fui me endividando. Foi aí que eu já comecei a me endividar, já comecei os cartão bloquear, já começou tudo a ficar estranho. Sim. E como eu trabalhava muito, então o que que eu fazia? Eu falei: "Meu Deus, eu preciso trabalhar mais". Então nos intervalos da loja, eu dava aula. Horário de almoço, eu dava aula. Eu saía dava aula De de zumba? dança. Aham. Nossa senhora. Antes de entrar Rapaz. antes de entrar na loja, eu dava aula às 6 horas da manhã. No horário de almoço, eu dava aula, e quando eu saía da loja, eu dava aula, para juntar o dinheiro para eu poder pagar a engenharia. Cara, aí o que aconteceu? Eu começava a Jovem, estava com nossa nossa, senhora, eu muita energia força mesmo, energia não, a energia tinha que gastar, né? e aí só que não adiantava, porque o dinheiro não dava, Uhum. e eu comecei a chegar atrasada nas aulas, comecei a levar falta no meu primeiro aí chuta o que aconteceu. No meu primeiro período, eu levei Bomba. 5 finais. Não, eu fiquei de final em 5 matérias. Eu tinha 6, eu fiquei de final em 5, Uhum. porque eu não conseguia. Que é o final? Recuperação É, eu ou eu não peguei passou? eu peguei prova final, eu não atingi a Ah, entendi. pontuação, então eu vou fazer uma prova final. Se eu passar, eu passei do Sim. período, senão eu fiquei. É assim que funciona. Então eu peguei É a final em 5. recuperação ali, né, aquela O professor virou pra mim e falou assim: "Se você no primeiro período já está de final em 5 matérias, você não vai dar conta da faculdade de engenharia". é. Eu olhei bem pra cara dele e falei: "Tá bom". Só que Uhum. assim, né, eu tenho a raiva que eu sinto, ela é usada pra impulsionar, né. Hoje eu sei Sim. disso, mas na época eu não sabia. E daí ali eu fiquei com muita Vou raiva, matar falei: esse "Eu vou professor. matar e vou provar pra ele que ele tá errado". Uhum. A minha irmã fazia na época, ela já tinha iniciado engenharia, ela é mais velha que eu, então ela já tinha iniciado. A gente não Uhum. combinou, tá? "Ai, vamos fazer engenharia e montar uma construtora". Nunca combinamos isso. Uhum. Isso foi assim, ela decidiu fazer por ela, porque ela tinha feito edificações, então ela gostou. E ela Uhum. decidiu continuar na carreira. Então, ela falou: vou fazer", mas não foi algo combinado de nós vamos ser irmãs e trabalhar com engenharia. Não foi assim que Sim. funcionou. Então ela já fazia, ela fazia na época, abriu o semipresencial. E o Uhum. semipresencial, onde a gente tinha aulas, né, que também Presencial e não e não presencial. presencial, e era metade do preço. Opa! Só que eu odiava aquilo, porque eu falei: "Eu não vou dar conta, eu não sou autodidata, eu não vou conseguir sentar e E estudar, assistir aula. e assistir a aula e fazer". É, o presencial é bem mais legal também, né, tem ali É, interação, só que a eu não tinha sala. escolha, ou eu Sim. fazia semipresencial ou eu não fazia faculdade. Uhum. E também com o semipresencial você consegue adequar horário, eu conseguiria estudar de final de semana, conseguiria estudar horários que o presencial não me permitiria. Certo. O tempo foi passando, beleza, E aí foi fazendo fui fazendo semipresencial. passei para o semipresencial, porque eu também não tinha condição de pagar mais a presencial, fui conseguindo estágio, fui dando aulas, e aí aconteceu que as minhas aulas, elas estavam me dando mais grana do que a loja de sapato, Uhum. né, e já estavam aparecendo aulas sábado, e aí o pessoal também da empresa não estava gostando muito de ficar me liberando ali, e eu estava sendo muito liberada. Aí foi quando É, eu porque loja de sapato no sábado bomba, né. bomba, bomba. Aí foi quando a gente fez um acordo e eu acabei saindo da loja para Sim. poder estudar. E engraçado, né, esse foi meu primeiro patrão, ele me deu super
né? Ele falou, vai, Deu faz uma força, mesmo, né? estuda mesmo, vamos fazer o acordo aqui, você vai estudar e tal. E aí, o que que eu fiz? Inventei de montar uma empresa. Uhum. Adivinha do que era? Ah, nossa. Alimentação saudável. Ah, sim. Foi fazer aqueles marmitex saudáveis. Montei um restaurante e foi minha primeira empresa com 20 anos, meu primeiro CNPJ. Uhum. E aí eu conciliava a empresa, as aulas de dança e o estágio de engenharia que eu fazia no CREA da cidade. Eu arrumei um estágio no CREA da cidade. Nossa Então eu senhora, era o então o dia Július. tinha umas 60 horas. Eu era o Július, o pai do Cris. Tinha 3, 4, 5 empregos, né? Sempre tive mais de um emprego, na verdade. Uhum. E aí eu comecei a. Eu conciliava, né? O delivery ali de manhã, que eu tinha a loja, e dava as aulas de dança ali adequando, e o meu estágio era só meio período, e eu ia estudando no final de semana. Era assim a minha vida. Foi assim a minha vida por 3 anos. Eu trabalhava muito. Uhum. Porque eu acreditava que trabalhar, que minha mãe sempre falou, né? O dinheiro só vem com o trabalho. Então eu queria ser rica, então qual que era a minha lógica? Eu vou Trabalhar ter que muito. trabalhar muito, só que eu trabalhava, mas eu fazia muito esforço burro, né? Já a gente vai chegar, já eu vou chegar nesse ponto. Enfim, daí minha loja cresceu, abri uma loja no centro da cidade de alimentação saudável, e eu não fui mergulhando muito na faculdade, eu fui entregando só o básico ali da faculdade. Uhum. Ah, o básico, o básico. Fui entregando o básico, não fui uma aluna excepcional, Sim. né? Trabalhava muito. Enfim, o que aconteceu? Eu abri uma loja, fiz um investimento enorme, abri uma loja, veio a pandemia, eu quebrei. Essa de De alimentação alimentação saudável. saudável. Eu fiz uma loja, a gente investiu 60 mil. Depois de um mês a loja aberta, veio a pandemia, fechou tudo. Nossa. E aí, o que aconteceu? Lá no vermelho, né? Eu Ficou estava com, devendo. eu estava com 22 anos, sem faculdade e cheia de dívida. Sem Nossa. diploma. Meu estágio acabou, porque o meu estágio lá no CREA tinha um tempo. Meu estágio acabou, eu não tinha formado ainda e estava cheia de dívidas. Hum, Você já viu aquela história assim, que um desafio, hein? homem sem uma mulher sem boleto pra pagar não vira homem? Eu virei, Essa é boa, eu hein? virei mulher assim. Essa é boa. Uma mulher sem boleto pra pagar e sem dívida não vira mulher. Então foi ali que começou. Eu falo assim, poxa, quem nunca deveu, né? Quem nunca teve um boleto para pagar ou deveu um cheque especial, alguma coisa, não sabe nada da vida. Sabe nada, Sabe nada. sabe É nada. bebezinho, criancinha, E não eu falei virou assim, gente grande ainda, como que eu vou ganhar dinheiro agora? porque é difícil. Eu não tenho nem diploma, E eu não aí? posso nem exercer a minha profissão. Hum, E quando eu mudei de presencial para semipresencial, tinha diferença de grade. Então eu fiquei com essas matérias das grades diferentes, eu tinha que pagar as matérias. Para mim terminar a faculdade, eu acho que eu paguei uns 12 mil ainda de todas as matérias que eu precisava pagar. Falei, gente, eu preciso terminar minha faculdade, eu não tenho diploma. Acho que se eu não me engano, foi quase 80 mil de dívida que eu uhum. consegui fazer. 80 mil de dívida. E eu falei, eu preciso resolver alguma coisa aqui. E isso eu tava lá em Varginha, isso tudo foi em Varginha. Sim, Minha irmã já mudou para Taubaté. Minha sim, irmã já morava aqui em Taubaté. Por quê? Porque o marido dela trabalhava na Confab e certo. ela veio, né, já começou a namorar, enfim, ela veio para cá e ela já começou a atuar como engenheira. Então, a nossa desenvoltura foi separado, Sim. né? Ela desenvolveu sozinha, eu desenvolvi sozinha, a gente era brigada na época, porque a gente quebra o pau, nós duas. É, você A parece que não é gente fácil também, quebra não. o pau. Não, eu sou paga. A gente quebra o pau. Uhum. E a gente, nessa época, Normal. a gente era muito brigada. A Família gente é. ficou anos sem se falar. Quanto tempo? Uns 2 anos, Daiane? A gente ficou 2 anos sem nos falarmos. Uhum. Então, ela começou a desenvolver a vida dela como engenheira e eu, normal, né? Lá, com meus perrengues e tudo. Falei, pronto, preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque eu me ferrei muito cedo, né? Eu tive muita, muitas Ai, ai. tempo eu não analisava, eu só ia Uhum. fazendo as coisas. Enfim, aí É uma inexperiência ali que você quis ousar, mas sei lá. não funcionou. E também a pandemia também ninguém ia Juntou prever, né? tudo. E juntou também que eu escolhi pessoas. Olha pra você ver, esse é um código que eu peguei muito cedo. Eu escolhi pessoas ruins para trabalharem comigo muito cedo. Eu Uhum. escolhi sócios errados para trabalhar comigo. Uhum. Então você vira pra mim hoje e você fala assim: você sabe escolher alguém pra você trabalhar junto e fazer uma sociedade? Hoje eu sei.
Por que que eu sei? Porque eu tenho know-how, pô. Eu errei, eu Uhum, fiz 80k de dívida. Então, sim, e olha pra você ver, tem muita gente que fala: "Ah, trabalhar com família não dá certo". uhum. Eu penso assim, toda tudo que não é uma verdade absoluta é uma crença. Sim, Então, por exato. exemplo, se existe uma pessoa no mundo que dá bem trabalhando com a família, então quer dizer que isso é uma crença. Eu Uhum. tinha essa crença, eu não acreditava na minha família. Eu não acreditava É, que eu fui também durante foi, muito tempo assim, eu dessa forma. relutei, não, não vou trabalhar com a minha família. Minha irmã, que isso? Minha irmã não, minha irmã não dá certo. Então eu tinha essa crença muito forte e Uhum. foi, né? E aí, e o que que isso fez eu fazer? Fez eu fazer sociedade com amigas, né? E eu escolhi pessoas erradas. Estou me responsabilizando também, porque eu também não era uma gestora lá Sim. muito boa. Então eu escolhi pessoas erradas para estarem do meu lado e foi o primeiro código que eu peguei aí Uhum. na vida. E aí, para sair dessa enrascada, como E que foi? e aí, num belo dia, liga uma empresa de vistoria de avaliação de imóveis, de engenharia, Uhum. que eles vão fazer avaliação de imóveis, eles mandam vistoriadores para tirar fotos desses Sim. imóveis. "Ah, a gente tá precisando de uma avaliação". Tipo da Caixa, assim, engenheiro da É, Caixa. isso, "a gente tá precisando de uma avaliação em tal lugar, você não pode fazer a vistoria para mim?" E fala assim: "Vou". E aí Mas aí você já estava formada? não estava na faculdade ainda, não tinha Ah, eu formei entendi. agora. Sabe quanto tempo que eu tenho de CREA? Hum, 6 meses. Eu formei muito recente, recentemente, o ano passado. o ano passado. E, assim, nós batemos 6 dígitos, eu antes de estar formada na empresa. Não, mas vamos voltar lá Vou no voltar, no é, na vamos voltar lá. Aí, essa empresa de vistoria me sim, pagava para ir fazer as vistorias. E ela me maravilha. pagava, nossa, e era o que eu ganhava num E dia. quando veio a pandemia também, a Zumba já era, né, Já era, tudo já era. secou a Eu estava fonte. ferrada, você não tem ideia. Aí, e eu com a Daiane, eu contei, falei: "Daiane, e aí, o que que você acha? Que é essa vistoria? A gente nunca viu isso na faculdade, avaliação de imóvel, é engenheiro que faz". A gente não sabia, porque a gente acha que é Sim. corretor, né, até então. Quando veio, a gente começou a pesquisar esse mercado de Uhum. vistoria, e a gente foi quando a gente conheceu o Murilo Reis, eu até fiz uma live, hoje ele é um dos nossos, assim, professores que ficam ali do nosso lado a lado, um ajudando o outro. Com esse Murilo Reis foi quando a gente entrou. Ele é lá de Varginha? Não, ele é eu não sei de onde que ele é, Dani, eu não sei, mas ele fazia infoproduto. Ah, Ele entendi. vendia curso para ensinar o engenheiro a fazer avaliação de imóveis. Ah, legal. E como a gente já queria entender esse universo e viu, pô, paga bem, parece que paga bem, vamos entender disso? Vamos. E aí a gente fechou o curso. E ela lá e eu cá, ela falou: vamos abrir uma empresa para a gente fazer só avaliação de imóveis? Porque para você entrar nos bancos, você precisa ter empresa, Entendi. ME, tudo certinho. Aí eu falei: vamos. Né? E foi quando a nossa empresa surgiu. A nossa empresa não surgiu com o intuito da gente ser o tamanho que a gente é hoje. Ela Certo. surgiu só com o intuito de fazer avaliações de imóveis. Sim, Só isso. tem um trabalho ali e É, tal, tudo. e aí a gente foi investindo, foi fazendo toda aquela documentação, foi aprendendo a fazer os laudos no curso, foi aprendendo tudo. Pronto. E aí foi quando eu decidi vir para Taubaté. Que eu falei, não, Quanto tempo você tá aqui em Taubaté? eu tô. Vai fazer 2 anos. Certo. Vai fazer 2 anos. 1 ano e meio, vai. 1 ano e meio que eu Uhum. tô em Taubaté. Foi quando eu decidi vir pra Taubaté. Eu falei, não, eu quero isso aí. Isso aí parece que tá muito bom. Daiane, vou pra aí. Vamos fazer isso acontecer? Ela, vamos. Só que até então, era só avaliação. Sim. Aí cheguei. Cheguei cheia de dívida, ferrada, precisei montar minha casa. Minha casa não tinha nada, minhas roupas ficavam tudo no chão, né? Falei, aí a Daiane me prestou cartão, minha mãe prestou cartão, dividi os móveis Sim. da casa em 20 vezes e fui montando a minha casa devagarinho. E enquanto isso, o que que eu comecei a reparar? Comecei a reparar minha irmã, né? Uhum. Eu vi os contratos que ela fechava, falei, mas o que que você faz? Ela, faço regularização, faço isso. Ela, é. Aí eu comecei a me posicionar como uma pessoa que entregasse serviços de engenharia. Sim. E comecei a trazer contrato. Daiane, meu vizinho quer fazer. Quanto que você me cobra pra você fazer isso aqui? Ah, entendi. E Você, tipo, estava vendendo o serviço e ela executando ali, montaram uma exatamente. dupla ali. Você vai executar e eu vou e você vai me também que eu quero aprender. Então você vai Sim. executar e também vai me ensinar. E quanto que você cobra? Porque minha irmã, ela é tudo
no preto e no branco. Ó, Ai, Deisiane, depois ela vai contar a história dela aqui, hein? mas tudo bem. Aí ela me cobrava uma parte e eu ficava com o resto do dinheiro. Eu falei, pô, peraí. E antes, pra mim, o meu primeiro contrato de engenharia eu lembro, foi R$ 1.800. Uma O regula... meu também foi. Foi, 1.800. foi uma regularização de imóvel que eu peguei. Não, E foi uma história de perrengue é, total. Tipo assim, cara, eu queria abrir um escritório. E custava R$ 400 o aluguel da sala que eu ia nossa. abrir o escritório. Eu não tinha nem os 400. E aí o pessoal falou, não, vai lá. Minha sogra falou, abre lá, se não tiver dinheiro a gente dá um jeito. E aí, abri, primeiro serviço 1.800. 1.800. Paguei aluguel, tá tudo Aí, ó, certo. eu acho, será que E é um número pronto, da estamos sorte? aí. Estamos aí até hoje. Até hoje. E aí eu falei, pô, eu acho que isso aqui tem futuro. E eu não podia assinar que eu não tinha CREA. Falei, mas Uhum. isso não vai me impedir de fazer dinheiro Ah, mas aqui. ela tinha. Mas ela tem. Hum. E aí foi quando eu comecei a estudar Eu, quando tráfego. comecei, também não tinha. Meu pai assinava para mim. Eles davam pra você? É, eu comecei a fazer antes mesmo de me formar, né? Então você Então, também começou a faturar na engenharia antes de formar, né? exato. Mas assim, pra você ter ideia, o que de fato. Parecida a história aí. Parecido. E o 1.800 de contrato é parecido. E o Uhum. que de fato me impulsionava eram as minhas dívidas. Eu Sim. precisava viver, pagar minhas contas, enfim. É, eu tinha família, né? Filho, esposa, casa. Eu não tinha filho, mas eu fiz filhos, né? As Eu devia dívidas. a faculdade, uns 2 anos. Tava na pendura. Todo mundo ferrado, É, todo mundo todo ferrado. ferrado. Aí foi quando eu falei, vou começar a estudar tráfego. Porque eu vou botar minha empresa no tráfego, vou começar a pegar mais contrato aqui. E foi Sim, quando eu comecei a fechar, na época, 1.800 pra mim era muito dinheiro. sim. Pra mim, porque eu vim de uma cidade pequena, lá é tudo muito doído. Falei, meu Deus, eu tô fechando um contrato de R$ 1.800, eu me achei um babado. Você não tem ideia. Isso aqui, como Uhum. assim? Por quê? Porque quando você vem de um meio, né, é uma crença muito limitante, né? Eu vendia sapato, eu ganhava uma comissão muito pequena. Sim. Então, imagina um contrato de 1.800 pra mim, que eu fechei ali, que a pessoa ia pagar em 3 vezes, era o máximo, né? Uhum. Eu tava superando algo mental meu de faturamento, vamos colocar Sim. assim. Eu falei, então tá bom, comecei a estudar tráfego, e no tráfego eu comecei a jogar o tráfego da empresa na internet, no Facebook Ads, e comecei a trazer contratos para a empresa. E a gente não tinha muita grana, eu investi R$ 300 em tráfego e eu trouxe 11 mil de contrato para a empresa. Ó, 11 maravilha. mil. E aí foi quando a Às gente. vezes também a pessoa consegue, mesmo sem investir, ali na rede social, postando, falando sobre trabalho e tal, trazer alguns clientes, né? Isso. O meu primeiro cliente, que é o meu vizinho, eu postei no grupo do bairro. Uhum. Estamos fazendo regularização de imóveis e ele me procurou. É, tem pessoas que eu fiz aqui o podcast, né? O pessoal do Estúdio de Arquitetura, grandes arquitetos da cidade. Eles montaram um escritório, cara, imprimiram um papelzinho e saíram aqui na cidade, no Esplanada, colocando na caixinha de correio. Na E época ele não falou, tinha, né? cara, e tem cliente que contratou a gente que é cliente nosso até hoje. Até hoje. Olha pra você ver. E aí a gente começou a ter um aumento muito exponencial. E foi Legal. quando a gente entendeu que nós duas juntas, por exemplo, ela sozinha faria 10 mil, eu sozinha faria 10 mil, mas nós duas juntas faríamos 100 mil. Sim. Foi quando a gente entendeu isso, Isso é o né? Mastermind. Já ouviu falar? Eu já ouvi, mas não entendo muito. Que é É o quando as mentes Mastermind, se unem, né? exato. É que assim, exatamente o que você falou. Você é 10, ela é 10. A soma dos dois é 100. É 100. Entendeu? É exatamente isso. E aí foi quando a gente Esse é o falou, princípio do Mastermind. a gente começou a colocar tudo na Porque você empresa. precisa de pessoas, precisa de equipe. Isso é uma equipe. Outra crença que eu tinha, que trabalhar com pessoas é ruim, que ter funcionários é ruim. Então É massa. eu tive que ir É muito bom. quebrando, eu tive que fazer um ajuste de autoimagem muito grande. Uhum, Você não tem ideia. Eu era a garota que ia pra balada e tomava uísque e bebia de quarta a domingo. uhum, Não era compatível com a pessoa que eu estava me tornando. Eu sim. tinha crenças de eh, escassez, pra você ver 1.800 para mim era um contrato alto. Uma pessoa que acha um contrato de 1.800 alto, imagina um contrato de 1 milhão, ela não fecha, Uhum, porque isso já tá setado na mente dela, isso é muito para ela.
Com certeza. Então eu comecei a entender que o problema, na verdade, era a minha mente. E Uhum. eu comecei a um trabalho profundo com a minha mente, um ajuste de autoimagem mesmo. E como que você fez? Livros, YouTube, Eu palestras, eu treinamentos? eu e a Daiane, nós 2 fazemos isso. Ela tem os mentores dela, eu tenho os meus, e a gente faz cada uma de um jeito, mas nós unimos, trocamos muitas ideias. Sim. Na época foi Mentores, pela assim, internet e tal, internet mesmo, YouTube. comecei a estudar sobre leis Podcast universais, também é muito legal, né? podcasts, leis universais, comecei a querer entender a mente. Por quê? Qual que era a minha lógica? Quando eu estava muito ferrada, eu não contei pra você, quando eu fiz 80K de dívida, o meu noivo me traiu, na mesma época, eu ia Uhum. casar, né, então eu falei assim: "Pô, tô sem noivo, tô endividada, mas se eu trabalho, se eu sou uma pessoa digna, por que as coisas ruins acontecem comigo? Se eu trabalho tanto, 20 Sim. horas por dia, por que eu não tô enriquecendo?". Uhum. Foi quando eu comecei a ver que alguma coisa não fazia sentido, e era a Sim. minha mente. E eu falei: "Preciso entender a minha mente e preciso mudar essa autoimagem minha". E foi quando É, isso tudo precisa de autoconhecimento. E aí autoconhecimento. também você aprender com os erros para não fazer a mesma Foi co besteira de novo. Foi quando eu entrei num processo profundo de mudança de autoimagem. Uhum. Eu não saía, eu ficava em Taubaté sozinha na minha casa, eu estudava horas, eu queria entender, aí eu comecei a trabalhar, comecei a entender de engenharia, porque lembra que eu te falei que na faculdade eu só entregava o básico? Sim. E Então aí não era você virou outra virei pessoa. outra, eu sou outra, virei outra, eu tive que me tornar outra pessoa para ter outros resultados. Sim, Continuo me transformando para me ter certos outros resultados sim. ainda, né. Então, É legal, porque assim, isso aconteceu comigo também. você fez uma mudança de Sim. autoimagem, né. Só que no caso eu fiz até intencional, porque eu Mas até entendi, então eu não sabia, você fez eu não sabia. intuitivamente, Aí eu fui indo, fiz um curso, tal, tudo. você fez isso intuitivamente. Uhum. E o bom da gente saber fazer intencional é porque eu sigo mudando a minha autoimagem conforme o tempo vai passando. E o que acontece? Em 6 meses eu fechei contrato de 4 dígitos, depois eu comecei a fechar contrato de 5 dígitos, Uhum. agora 6 dígitos, daqui a pouco 7. Já vamos bater 7 dígitos. E o que acontece, né, olha como o padrão mental mudou, né, quem eu tive que me tornar para poder atingir isso. Eu e ela, eu e a Daiane, Sim, né, nós 2 juntas. E foi quando a gente entrou, fez a empresa, e a empresa de avaliação virou a construtora Ferres hoje, sim. né, que eu falei para você que os pontos do passado ligam nos pontos do futuro. Uhum. Então, todo esse meu aprendizado que eu tive com a outra empresa, de saber escolher pessoas, de lidar com funcionários, eu trouxe todo o meu know-how, mesmo que eu errei, né, meu aprendizado. E ela veio com toda a é porque ela é muito técnica, né, minha irmã, ela é muito Sim, técnica, é uma engenheira que ela se aprofunda muito. Então a gente uniu isso e estamos nos tornando o que somos hoje. sim. E mudando a mentalidade, a gente não deixa a mentalidade de lado. Uhum. É uma coisa que ela não deixa e eu não deixo. O próximo passo daqui a pouco vai ser os 8 dígitos, que a gente Certo. já tá mirando, Uhum. né. O engraçado foi que a gente juntou, eu falei assim: "Daiane, então, você percebeu que ficar Eu tô ganhando". contando os dígitos aqui. Eu falei assim: "Daiane, você percebeu que a gente ganhar 5, 10, 15 mil por mês não é muito bom, né, porque a gente acha que é muito dinheiro, mas quando você ganha de fato, você sabe que não é esse dinheiro É todo, tão fácil gastar, né? que não dá pra fazer nada". Eu falei: "Daiane, eu quero ser milionária". Aí ela pegou e falou assim pra mim: "Eu também". Eu falei: "Você quer mesmo?". Eu falei: "Vamos". Ela: "Quero". "Então vamos". Ela falou: "Então vamos". Uhum. E aí foi quando a gente começou a trabalhar as ideias milionárias. Então, ideias que não eram de milhões, a gente começou a abandonar, tirar a energia delas. Uhum. Então, trabalhos de engenharia, por exemplo, que a gente via que demandava muita energia, muito esforço e que não ia dar o retorno que a gente esperava, a gente começou a Sim, abandonar ou terceirizar, sim. comprar horas. Então a gente começou a setar isso muito na nossa mente e começamos a lapidar ideias dentro da empresa, do que de fato eu vou colocar energias. Lembra que eu te falei do esforço burro? Uhum. Eu fazia um esforço burro no passado. Eu trabalhava horas e não crescia exponencialmente. Certo. Hoje eu não me esforço tanto que eu me esforçava antes, eu trabalho menos, mas eu faço um esforço inteligente. Nós Uhum. pensamos mais, né? Nós lapidamos mais ideias. Certo. E foi quando a gente fez o nosso modelo,
né, que a gente juntou avaliação de imóveis com construção civil e construção financiada, que é quando a gente agora teve o outro crescimento exponencial que a gente vai atingir agora nesse março, abril, né? Abril, mais ou menos ali em abril. Então foi isso, foi lapidando as ideias de milhões. Então, ideias que para nós não são escaláveis, elas não já nem entram na nossa conversa mais. Uhum. E a gente começou a abandonar esses trabalhos que para nós não faria sentido mais. Mas eu falando assim é fácil, né? Mas para a gente ter consciência disso e colocar isso na prática, a gente teve que desenvolver muito esse lado da mentalidade. Certo. Aí, como é que funciona hoje a Ferres Engenharia? Tem um escritório? Qual tipo de serviço vocês prestam lá na Ferres Engenharia? Como é que funciona? O cliente, né, chega lá, quer construir, quer fazer um projeto. Todos os serviços que vocês fazem, que vocês entregam aí. Nós trabalhamos em 3 vertentes da engenharia, sendo Uhum. uma construção mesmo, que é a construtora, Executa a obra. execução de obra. A segunda vertente é avaliação e perícia. Então, nós fazemos perícia e avaliações de imóveis. E a terceira são Para venda, para financiamento, a gente somos trabalha para o banco. trabalhamos para o banco, somos credenciados no BDMG, no BNDES, no Banco do Brasil. Vamos entrar agora na Caixa. Para você perceber, tudo que a gente entrou é escalável. Senão a gente não teria entrado. Uhum. Desde quando a gente teve aquele feeling que a gente queria algo a mais. Certo. Então, aonde vamos colocar energia? No que é escalável. Então, com os bancos, é exponencial, é escalável. Então, trabalhamos para os bancos, também temos muita indicação do banco como assistente técnico nessa área de perícias de engenharia que a gente Uhum. faz. E também temos o setor de projetos, que é projeto mesmo, projeto arquitetônico, estrutural, né? Mas a gente já está meio que abandonando esse lado também, Uhum. focando mais aí na regularização de imóveis e na VCB, né? Então, são esses 3 setores da empresa. A regularização que você diz é prefeitura? Prefeitura. Sim. Ela, para você ter ideia, a regularização hoje, o ROI dela para nós, né, dentro do nosso negócio, é mais lucrativo do que o de projeto. E quando a gente entendeu isso, a gente já botou o tráfego inteiro na regularização e EVCB. Mas não vamos desistir dos projetos. Os projetos hoje a gente já está passando inteiro para terceirização. Certo. A gente não vende a nossa hora mais, né? Uhum. Isso não funciona com a escalabilidade, né? Então são esses 3 setores. E junto com os 3, já estamos caminhando aí para o digital, lançando o nosso primeiro infoproduto. Segundo, na verdade, né? Nós vamos fazer o lançamento do nosso segundo infoproduto, que é no digital, que é algo escalável também. Certo. Então são essas. Conta aí qual que é o primeiro infoproduto. O primeiro infoproduto nós fizemos para clientes finais que gostariam de fazer construção financiada. Porque é um processo muito. Ele é um processo chato, a gente tem muita dúvida e a gente percebe que as pessoas não têm nem noção de quanto vai custar a casa dela. Uhum. Então, ele é um guia prático que ele guia o cliente para entender o tamanho dessa casa, quanto que o banco vai estar disponível para ele, como que ele faz para entrar, o que ele precisa de documentação, quanto que essa casa vai custar. A gente ensina essa pessoa a fechar contrato, né, com um construtor digno, construtor legal, a fechar projeto, a Uhum. ele entender ali o que o arquiteto, o que o engenheiro pode fazer por ele. Então, o primeiro infoproduto foi mais para o cliente final. Uhum. E agora, na virada do ano, a gente decidiu mudar a nossa vertente de comunicação para profissionais. Por quê? Com o nosso crescimento, vários profissionais começaram a procurar nós cheio de dúvidas. E eu falei, bom, vamos onde está a dor latente, né? E agora a gente vai lançar o método DEC, que é para profissionais mesmo começar a captar cliente para fazer aquisição de terreno e construção, né? Construção financiada Financiada pela Caixa pela Econômica. Caixa Econômica, que é Legal. onde eles fazem, a gente ensina a PCI, tem modelo de ART, é onde ele faz um processo ali redondo e também aprende a captar esse cliente, né, da construção financiada. Legal. Onde fica o escritório hoje lá em Taubaté? Nós não temos escritório físico, a empresa é toda Online? online, né? Nós temos engenheiro. Onde fica o Wesley? Onde que ele fica? Ele é da onde? Do Amazonas. A gente tem engenheiro até no Amazonas, você tem ideia, né, que trabalha conosco. Então a empresa ela é toda online. Os estagiários todos online, tudo online. E como que faz a administração disso? Nós Tem fazemos. grupos? Tem algum sistema que você usa? Sim, hoje Usa? a gente tem a nossa nuvem, que é separada por
por Algum ser. software específico ou é Google Drive e tal? Ainda não, é Google Drive mesmo. A gente tem a nuvem e cada pessoa tem acesso à sua pastinha, onde a Sim. gente compartilha e também usamos o Trello. No Sim. Trello a gente sobe tudo, né? A Daiane tá querendo passar para o Notion agora, né? Fazer uma consultoria com uma engenheira que é especialista em Notion. Mas a gente ainda tá amadurecendo a ideia, né? Sobre o Notion. Mas Uhum. por enquanto tá no Trello. Então, Sim. tudo online, tudo na nuvem, tudo por e-mail, tudo no Trello, tudo lá, tudo centralizado no online. Certo. E, para eu entender essa logística aí, quantas pessoas trabalham fazendo esse trabalho com vocês? Você, sua irmã, o engenheiro lá em Manaus? É Uhum. Manaus? Manaus, não, quantos tem, Daiane? Eu fiz as contas, eu acho que são 12 pessoas. Mais ou menos 12 Sim. pessoas. Arquitetos, na arquitetos a gente tem 2 arquitetas, Camila e Michele. Uhum. Engenheiros temos 2, a Lívia e o Wesley também, né? Agora entrou mais, né? Todo Entrou o mundo prestando César, serviço todo online. mundo, todo mundo. Agora entrou mais o César. Eu contei, na última vez que eu contei, deu 12, né? 12. São mais ou menos aí 12 pessoas. Eu não tô falando da construção, viu? Da parte da equipe Sim. de obra ainda. A parte de equipe de obra, como que vocês fazem? Você administra toda a obra, compra de material, pagamento de mão de obra, recebimento do cliente, como que funciona isso? Nós temos 2 formatos hoje para trabalhar com execução de obra. Um Sim. formato é gerenciamento, onde a gente gerencia tudo, porém, o cliente ele paga diretamente por exemplo, o material ele paga diretamente para o material, não passa dentro da minha empresa. Entendi. O gerenciamento de Para o obra fornecedor, né, para a loja, e tal. exatamente, ele paga tudo direto para o fornecedor. Os contratos dele são direto com os fornecedores. Então, Uhum. o gesseiro, o contrato dele é com o gesseiro, Certo. né? Então, e ele só paga, para a empresa só vem esse gerenciamento, Só a né? administração Que é a disso. administração, que é Você contrata, você a gente contrata, né? Eu tenho uma pessoa só para cotação, pra você ter ideia de material, que uhum, ela só fica cotando. As agendas dos engenheiros também que vão passar na obra para verificar os serviços, uhum, se chegou o material certo, enfim, é todo gerenciamento mesmo. E temos o modelo de obra fechada, que é quando passa tudo por dentro da minha empresa e a minha empresa que é é o responsável por contrato tudo. com material e mão de obra. É o que a gente fala de global, Sim, que é o nosso contrato global. Então, o cliente que tem o perfil que nós temos clientes assim, que não quer saber de nada. sim. Ele não quer saber de nada, ele só quer escolher a cor do piso. Ele vai fechar um global, porque ele não quer problema, ele não quer nada. O cliente que já está aí mais disposto a acompanhar, que quer fazer talvez uma compra de material e tal, ele vai fechar o gerenciamento. Uhum. É claro que o global é mais caro, né? Mas também temos clientes desse perfil e o gerenciamento também atende aí. Então, nós temos essas 2 maneiras aí de trabalhar. Mas, por exemplo, o que eu vejo muito é que muita gente chega assim: "Ai, quanto que é a sua mão de obra?". Não, eu não fecho sua mão de obra. Entendi. O ROI É não mão de compensa. obra e gerenciamento. É, não compensa, porque a mão de obra é que é o BO, né. Então, aí você vai vender mão de obra. Não, a gente não vende quando Aí você tem que ganhar em cima da mão de obra, exatamente. não no gerenciamento. Quando é gerência, eu não fecho sua mão de obra, não Sim. fecho. Quando é gerenciamento, eu posso até arrumar a mão de obra para a pessoa, mas o Uhum. contrato é dela com a mão de obra. Sim, Eu vou estar gerenciando, eu vou estar auxiliando, eu vou estar olhando o serviço, mas o contrato é dela direto, sim. entende? Então, é isso que acontece. Mas, eu fechar só mão de obra e ficar por conta de mão de obra, a gente não faz isso, não faz sentido. E os problemas? Os problemas têm muitos problemas. Por quê? Você está falando o seguinte: você gerencia a obra. E aí você botou a mão de obra lá, o cliente paga direto a mão de obra. E a mão de obra deu um problema, você está no meio ali. Então, vamos supor que o cara não foi, não foi, não apareceu na obra, né? O meu trabalho, eu sou um gerente. Sim. O que que o gerente faz? Ele, se botar um funcionário, ele vai fazer as anotações dele Uhum. e vai notificar o dono. É isso que eu faço, eu sou um gerente da obra dele. Olha, vamos supor, o gesseiro veio, fez o gesso, vamos supor que caiu. Caiu, Ou rachou. deu um problema, sei lá, ficou Então, ruim. eu vou pegar o seu contrato, vou acionar ele para ele vir trocar. Mas se ele for entrar na justiça, ele vai entrar contra o gesseiro, Sim. entendeu? Eu sou um gerente. Eu sou basicamente o gerente ali da... Mas assim, você acaba, por intermédio desse contrato, tendo uma certa responsabilidade. Sim, mas... Por que que eu estou falando isso?
vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, Uhum, tá? Tem uma empresa de pintura trabalhando na Ambev. E o cara da empresa de pintura não pagou um funcionário, por exemplo. uhum, Então ele processa o pessoal, o dono da firma de pintura, e se a firma de pintura não pagar, quem vai pagar é a Ambev. uhum. A justiça faz Faz essa isso. ligação. Então, quando é gerenciamento de obra, a gente deixa muito claro para o cliente, sabe? A gente Uhum. nós somos muito sinceros. Se você não tá afim de fechar um global, que vai passar tudo por dentro da minha empresa, né, então a gente senta com ele e fala: "Olha, mas se ocorrer esse risco, já aviso que O que risco. é seu, Uhum. né, eu sou gerente, mas eu não sou responsável se algum terceiro der problema". Até porque no gerenciamento ele pode escolher quem vai fazer. Entendi. Não sou eu só vou apresentar as opções, e ele mesmo pode escolher. É o que isso muito acontece no gerenciamento. "Ah, meu primo que vai fazer". Certo. Eu vou fazer o quê? Então, se der um problema, vai com Vai seu perder primo. o primo. Vai perder o primo. Então, Nossa a senhora. gente é muito sincera, assim, muito sincera com o cliente. E também a gente faz seguro, né. Mesmo no Sim, seguro de gerenciamento, a obra, gente né? faz seguro. Mesmo no gerenciamento. Sim, as construtoras costumam fazer o seguro de obra mesmo, né? Até porque se tiver algum acidente, com mão de obra, com tudo, né? Tudo, É, tudo pode acontecer e tudo muita coisa acontece, né? Por isso que acontece. eu estou perguntando, né? Das dificuldades, né? Dos casos. Vamos lá, eu vou contar pra você um caso nosso, foi que a gente tinha contrato com o mestre de obra, essa foi uma obra global. Uhum, A obra global cai tudo nas costas da gente, né. Ele já tinha atrasado há 15 dias a entrega da obra, e engraçado, né, ele tinha falado assim: ele chegava sempre atrasado e isso foi no final da obra, na fase de acabamento. uhum, 15 dias atrasados, o cliente cobrando a gente, o cliente cobrando a gente, até contei pra sua esposa ali, né. Eu e a Daiane intervimos, né, foi quando a gente viu que ele realmente o tinha prazo jogado a já toalha. tinha jogado a toalha, e aí nós intervimos, né. Mas o nosso contrato com a mão de obra, ele é muito bem amarrado. É Uhum, aí que vem o negócio. Então o que acontece, eu contratei outra equipe sim. pra terminar e foi descontado dele. Tem que ser uma construtora, um negócio maior, né? Que se pegar um empreiteiro ali, o cara não tem essa Não tem. responsabilidade. E Ele vai embora e a você não tem o gente que fazer. ele estava lá, mas ele não dava conta e o prazo só aumentava. Então a gente contratou outra equipe, fez tudo por nós, mas o nosso contrato, ele é muito claro. Você não fez, você não recebeu. Você não tinha pago. Você paga por medição? Eu pago por medição. Me E entregou, para fazer medição, me tem entregou, uma equipe para fazer medição? Que é uma en loucura isso. é É uma muito loucura. trabalho. Então, o que que a gente vai fazer? Porque a última que a gente entregou foi em agosto. Hum, Agora que a gente vai iniciar a de 2023. A medição a gente vai fazer, acho que vai ser Kanban, né, Daiane? Kanban? Então, a gente vai contratar, né, uma engenheira que ela é só especialista nisso. sim. Porque o nosso antigo método não estava lá muito legal, a gente viu falhas nele. Então agora a gente vai implementar um novo, mas ele deve sair lá por meio de março, que Uhum, é uma engenheira especialista para cuidar dos processos dentro da obra. E certo. ela vai fazer todo esse processo com a gente. Que a gente vai Uhum. mudar. Então, eu tô É na respondendo essa pergunta. construtora. eh, eu trabalho numa construtora em Jacareí Uhum. e a gente tem a planilha da Caixa Econômica, que faz Sim, as medições. a PCI, né. Então, aí você faz lá, é um prédio, tem 100 apartamentos. Aí você fez o gesso em tantos apartamentos, o piso em tantos apartamentos, impermeabilizou tantos banheiros, e ali você vai ticando cada serviço que já é na planilha, né? Uhum, E aquilo já dá uma medição lá embaixo final, né? exato. Isso por uma grande obra é legal, maravilhoso, vai redondinho, mas para uma obra de menor porte é o complexo, porque você não tem a equipe para controlar isso, tal, tudo, e aí tem um encanador, tem um gesseiro, geralmente não é todo mundo da mesma equipe, então, fica meio desconjuntado, né. Então, mas a gente quer fazer esse sistema tudo unificado e online. Uhum, Então, a FES já vai dar baixa, ela vai subir logo para o sistema, né. Então a gente já está trabalhando agora que a gente vai dedicar energia realmente para mudar, e isso é porque no ano passado a gente não gostou
Como eu falei pra você, identificamos muitos erros. Quando eu tiver com esse sistema pronto, vamos botar outro podcast que eu coloco Sim, aqui. Mas é isso, a gente identificou os erros e tudo que a gente vai mudar e a gente quer online o sistema. sim. Não vai ser, é a folhinha e leva. Não. Online, sobe pra nuvem, todo mundo vai ter acesso a. Tem bastante sistemas que funcionam dessa forma, né? Uhum. Mas aí são softwares de gestão, de Então, construtora, tal, Cienge, esse tipo. Você vai fazer a medição ali num notebook, no celular, tal, tudo, ticar os hum, serviços, tal, e aí ele vai funcionar. isso. Só que assim, você tem que ter o sistema de gestão, tem que ter quem faz a medição e tem que ter a equipe Isso. de obra. Tem que ter toda Exatamente. uma estrutura para fazer isso. Isso, Que como funcionam as grandes isso. É construtoras. a escadinha, né? Então a Sim. gente vai ter um responsável por. Lá é o topo, né? Uhum. Vai ter responsável por tudo que vai estar passando ali. Então, como eu te falei, a gente vai começar. Essas obras começam agora em março. É agora que a gente vai começar a implantar o sistema, Uhum. né? Vamos ver o que vai acontecer. Vocês vão fazer em algum específico, algum método específico? Planilha no Excel? Notion, vamos usar. Tem Vai ser o Notion? Notion? Notion e planilha. Sim. É, Funciona também. Na funciona? construtora é na planilha do Excel Funciona. da Caixa. Não tem isso de, eu. E tem a planilha da Caixa. Se for financiado, você pode seguir por ali, medir por ali. Então, as nossas obras são todas financiadas. Então, a Sim, gente já pega o modelo central, é a planilha PCI da obra, sim. mas fora isso, a gente vai acompanhando ali semanalmente. Então, aí fica Uhum. mais tranquilo. Legal, show de bola. E quem quiser conhecer os serviços, contratar ou entrar em contato com vocês para fazer uma cotação, como que o pessoal faz isso aí? Entrar direto com o nosso. A gente tem o site, o atendimento, né? Então, lá já tem tudo certinho, o número já vai direto para o nosso atendimento pelo WhatsApp, No Google, no Google, só que digitar é Ferres, só ferres, digitar Ferres Engenharia. entendi.com.br. .com.br já vai aparecer nosso site, todos os serviços que a gente presta, tanto de avaliação, regularização, projeto e obra. Mas eu acho que obra a gente já deu sold out esse ano, né? Acredito que sim. A gente Sim, só pode atender os clientes de projeto agora. Para sim. fora, a gente já vou ter que anunciar o sold out de 2023 acabou. Beleza, hein? Não tem Show de como bola. mais. Agora Quantas obras são? só 2024. É 4, né? Fora de mais 2, 3 clientes, vamos colocar 7 obras agora. Bastante coisa. É muita coisa. E não são obras pequenas, né? São obras de médio. Pequenas, eu falo, não são casas residenciais, mas não são casas pequenas, são casas Sim, de médio alto padrão. Então, elas show de bola. têm aí uma preocupação maior. E Instagram também, vocês têm o Temos Instagram? Você falou a que faz tráfego pago. Faço. Continua nessa do tráfego pago? Eu tinha delegado, Sim. mas não gostei. Aí Uhum. voltou pra minha mão agora. Certo. Deleguei 3 meses, não gostei muito dos resultados, e agora eu falei, não, agora eu vou entender, porque quando eu pego pra entender uma coisa, eu vou pegar pra entender. Aí eu fechei mais um curso mais aprofundado e voltou pra minha mão o tráfego e vai ficar na minha mão até terceira ordem, até eu Sim. achar que não deve ficar mais. Mas eu tentei delegar, mas não gostei muito não. Então o tráfego tá na minha mão hoje, de novo. Beleza. Bom, parabéns aí pela Ferres, né? Ferres Isso. Engenharia. De Mutuca. É, a Deise lá de Mutuca, né? De Mutuca. Aí depois foi lá para a terra do ET, Do ET. Varginha, E veio parar no Vale do veio Paraíba. parar no Vale. Prazer em te conhecer, né? Já te conhecia, né? Da casa do Sim, Niklaus lá. Nós sim. se encontramos lá um dia, conversamos, né? Mesmo setor, a gente acaba falando de Fala. obra, falando de engenharia, naturalmente, não tem como não falar, né? Quando Já. a pessoa é da mesma setor Não, eu ali. sentei com a sua esposa lá, ela me contou já as injúrias da obra lá, Sim, que ela é chorou. difícil. Ela falou assim pra mim, eu chorei. Eu falei, não, a gente chora também, às vezes a gente também chora, tá tudo certo, não liga não. É isso aí. Beleza, parabéns. Se você quiser, pode fazer suas considerações aqui, né? Agradecer a família, Agradeço muito você, a sua esposa, de ter abrido espaço para nós, né? Vocês acreditam que eu tenho um caderninho lá que Uhum. eu coloco as coisas que eu quero fazer na vida? E uma delas era E o funciona. podcast. Uma delas era o podcast. Sim, E eu escrevi o meu diário, é um diário do futuro. E eu nem tinha te conhecido ainda. sim. Acordei e hoje eu tenho um podcast. Ó,
Aí eu contei pra minha irmã, ela não sabia. Falei pra ela hoje, falei: "Você acredita que eu escrevi no meu diário que eu ia participar de um podcast?" Uhum. Né, e eu falei: "Meu Deus, né, cocriei esse momento". Não, mas o cérebro vai criando e Vai. fazendo o caminho. Vai, a mente ela é uma Eu máquina de também alcançar tenho um objetivos. caderninho. Você também tem? E sabe o que que eu escrevi lá? Hã. Eu vou construir um estúdio de podcast. Olha aí, é isso mesmo. Nossa, Verdade. é incrível, né, quando a Tá gente na minha vê. bolsa ali, Tá ali? tá? O meu também, eu Ele anda comigo. anda com Se eu você. tiver alguma ideia, eu vou anotar ali. Aí você coloca lá e vai pra cima. E aí as coisas vão acontecendo. Acontecendo, né. Exato. Aí eu falei: "Daiane, você acredita que eu escrevi lá no meu diário que eu ia participar de um podcast?" Ela: "Jura?" Eu falei: "Juro, Uhum, coloca até lá a data, a gente nem se conhecia, né, quando eu escrevi lá que eu uhum. iria". Então, queria agradecer muito você e sua esposa pelo espaço, Show. e quero ver também sobre estarmos aqui, né, com vocês têm o espaço, vocês alugam, Sim, né, então para nós que vamos investir fortemente no digital, pra legal. gente vai ser muito importante. Inclusive, já falo para você, hein? A gente quer gravar pessoas que gravam conteúdo aqui para fazer material digital para vender online, entendeu? Ótimo. É Uhum, um das vertentes aqui do uhum. estúdio. É, e eu até comentei com a Daiane, né, porque agora que depois que a gente iniciar esse processo das obras, a gente vai bem forte pro digital, colocar Uhum, nossas forças todas ali, e o podcast é algo incrível, né. incrível. E eu falei pra ela, falei: "Vamos conversar com eles, porque é algo que a gente vai levar adiante". Que você falou também, desculpa, tô voltando aqui no Pode falar. podcast. Você falou que estava em outros estados. São Isso. pessoas de outros estados que trabalham no online ou você tem trabalhos em outros lugares? Não, sul de Minas, nós temos projetos lá, fazemos avalia ontem mesmo a gente avaliou um imóvel lá em Soledade de Minas, né, fazemos projetos e avaliação de imóveis em outros estados. Sim. Com o banco é assim, né, você pode trabalhar em todos os estados do Brasil. A Sim. minha irmã vai mudar para Curitiba agora. Ela Opa, muda ela muda que para massa, hein? ela muda para Curitiba em março, e quando a gente viu que ela já estava indo para lá, a gente já começou o tráfego lá 6 meses antes. Uhum, Começamos o tráfego lá, já pedimos o adicional de contrato para o banco para avaliar imóveis lá. uhum, E a gente também conversou, a gente falou assim: "Não faz sentido nós 2 ficarmos na mesma região". sim, Faz, né, para nós o sentido faz é você ir para lá mesmo, que o marido dela foi, você vai cobrir Curitiba e eu cubro aqui o Vale. Né, legal. e como eu morava em Varginha, eu tenho muitos colegas lá. Em Uma Minas Gerais. arquiteta nossa, ela fica em Varginha. Então Uhum, que é aí que todas ela cobre Minas Gerais. ações, é vistoria, Uhum, para fazer projeto, medição, é ela que faz lá para nós. Então ela atende o sul de Minas ali, sul, Eloy Mendes, Três Corações, tudo que uhum, precisar ali na região ela tá. A Daiane indo pra Curitiba agora, e Curitiba a gente também tem uma estagiária lá, né, a Rafa que estudou com ela. Então assim, maravilha. Eu fiquei expandida. curioso, por isso que eu lembrei disso, eu falei: "Não, eu vou voltar e vou Isso. perguntar como é que é isso Pra você aí". ter ideia, quando eu lancei o tráfego lá, Uhum, não tinha ninguém lá ainda, só o marido da minha irmã. A gente fez um uma veio um cliente querendo fazer regularização, então o que que a gente faz, né, nossa, porque muita gente pensa: "Ah, eu preciso estar lá", só que não, né. Hoje a gente tem um modelo de vistoria da empresa, então o que que você faz? Você contrata um profissional, você liga para o engenheiro lá, fala: "Querido, tudo bem? Vamos uhum, fazer uma vistoria no imóvel para mim?". Então, uma vistoria de regularização, ele tem que pegar medida. Então, tem todo um certinho, sim, passo a passo passo. a passo, ele vai na vistoria, tira foto, preenche, manda para nós, acabou, trabalho online. Beleza. Então, nisso você consegue exponenciar, né, Uhum, fazer tudo exponencial. show de bola. Parabéns mais uma vez aí, Obrigada, gostou do nosso estúdio aqui? eu amei, achei um babado, né. Falei: "Daiane, era meu sonho participar de um podcast, meu Deus". Ai, ai. Falei assim: "Ó, falei pra ela: "Você tira uma foto minha lá, pelo amor de Deus". E Tem várias, a gente tirou um eu monte falei: aqui. "Agora a gente conversa também, né", como eu falei pra Sim, você, que é uma das nossas vertentes que a gente vai fundo esse ano, que é o digital. beleza. Parabéns. Galera, show de bola, né? Deise Ferres, da Ferres Engenharia, contou muito também a história da irmã. Depois a gente faz um podcast aqui com ela também. Beleza? Um abraço e até a próxima.